O Goiás liberou 2 jogadores da base que não vinham sendo aproveitados no time principal. Até jogaram como titular nos últimos campeonatos. Aliás, foram titulares. O volante Breno e também o atacante Vinícius Lopes. Nesta Série B atual, ambos chegaram no início da competição a atuarem ali no time principal do Goiás. Motivo para liberações é que eles não renovariam os contratos com o Goiás. Teria acontecido ali um problema do clube com empresários, os jogadores não renovariam. E o Goiás pagou tudo aos 2 e eles já estão livres no mercado. Goiás não ganha nada com os 2 jogadores. O retorno técnico foi suficiente? Afinal, ficaram pouco no time principal? O Goiás conduziu mal essa história do Breno Lopes e também do Vinícius Lopes? Aliás, do Breno e do Vinícius Lopes. Deixa eu ver aqui agora as opiniões dos nossos comentaristas. Ô Lopes, você vira e mexe e dava uma checada sobre o tema e agora terminou. O Breno e o Vinícius Lopes estão fora do Goiás. São 2 bons jogadores, 2 jogadores que precisam ainda subir degraus na carreira, jogam no nível bom, mas podem mais. Eu espero que eles tenham mais para entregar. Então, se são jogadores desse nível, eu acho que o esforço do Goiás deveria ser o máximo. Penso que foi. Penso que a diretoria fez tudo o que era possível para continuar com esses jogadores. Diante da intransigência, principalmente dos empresários, e aí jogador, quando ele é governado pelo empresário, quando o time de futebol é o empresário, você esquece dele. E eu penso que tenha sido assim. A diretoria do Goiás já escaldada com outros jogadores que já fizeram isso, o Goiás acabou desistindo deles. Mas são bons jogadores, sim, se tiverem a cabeça no lugar. Se não forem governados só por empresários, se conseguirem ver que os clubes de futebol é que praticam futebol, é que jogam futebol, é que são as empresas que vão empregá-los, eles poderão ter futuro na vida. Caso contrário, poderão fracassar como tantos outros. Tim, o Vinícius Lopes, inclusive, houve uma tentativa do Atlético recentemente em contratá-lo, mas aí foi o empresário que não quis. Vai em cima muito disso que o Lopes falou aí, do empresário dominar a mente do jogador, né? Hoje em dia, depois que mudou a lei, hoje em dia os empresários têm um comando muito grande. Eu discordo disso plenamente, Pasqueta, assim, não concordo mesmo. Para mim, você só teve um empresário na vida, né? Só tive um, só o Baltazar, que era um exemplo, também foi exemplo como jogador, exemplo como pessoa. E a gente conversava, a decisão final sempre foi minha. De tudo que a gente acertava, das vezes que eu fui, por exemplo, para o Inter, quando eu fui para o Marília, então a decisão final era minha. Agora, hoje não, hoje o empresário impõe e para mim o Goiás acaba ficando no prejuízo, porque não conseguiu extrair o máximo desses jogadores. Concordo com o Lopes, são bons jogadores, são jogadores que poderiam ter sido mais utilizados, poderiam ter rendido mais, aparecido mais para o cenário nacional. Então essa divergência que houve entre diretoria e empresário acaba prejudicando o clube e para mim também os jogadores. Então todo mundo para mim sai perdendo nessa situação que está acontecendo. Agora, que eles sigam a vida dele, cada um tenha sua carreira, que tenha sucesso na carreira, mas precisam ser mais profissionais, Pasqueta. Para mim, quando você assina um contrato, você tem que cumpri-lo até o final da maneira que a gente imagina, trabalhando, mostrando no dia a dia que tem potencial, que tem qualidade, honrando o que você assinou. E para mim, esse jeito que saiu aí, tanto o Vinícius Lopes como o Breno, para mim, eles não honraram com o que assinaram, muito devido à atitude do empresário. Pois é, mas será que eles botaram o pé no freio? O que você acha? Eu acredito que diante da briga que teve do empresário com a diretoria, não. Aí eu acredito que o próprio empresário já deixou bem claro que os jogadores não atuariam mais com o Goiás. Pode ter que o Goiás também tentou. Então, para mim, a gente não está lá dentro para ver o que aconteceu, mas acaba tendo erros de todos os lados. Mas eu não gosto porque a decisão tem que ser do jogador, Pasqueta. A decisão tem que ser do jogador. Ele poderia peitar o empresário e falar, não, eu vou cumprir meu contrato aqui, eles podem até não pôr para jogar, mas eu vou treinar, eu vou fazer o máximo possível. E se for escalado para jogar, eu vou procurar render e fazer o meu melhor dentro de campo até o último dia do contrato que eu assinei. Porque o empresário está lá, mas quem assina também são os jogadores. Que é o caso hoje do David Duarte, né? Que já está certo com o Fluminense. Hoje ele é um exemplo, Pasqueta. Tudo. Agora, Evandro, o futebol é tão maluco. Esses dias, esse mesmo empresário que teria melado a ida do Vinícius Lopes para o Atlético,
Para ele acertar com o Atlético agora também a ida do jogador para lá, ou até mesmo o Breno pintar num Atlético desse da vida, pouco custa, sabia, Evandro? No futebol tudo é possível. Eu vejo assim, o torcedor vê isso da seguinte forma. Eu, torcedor do Santos, odeio o Lucas Lima, odeio o Ganso, odeio o tal do Zeca, jogadores que saíram pela porta do fundo. Mas eu jamais vou esquecer atitudes como a do jogador Renato, quando foi vendido, que ele falou um dia, só saio, só deixo o Santos Futebol Clube no momento que entrar um dinheiro no caixa do Santos, porque eu tenho gratidão pela formação que eu tive aqui dentro. Assim foi com Elano, o próprio Gabigol não saiu pela porta do fundo, não saiu porque o Santos não teve condição para contratá-lo, mas esses que fogem, eles ficam eternamente marcados pela torcida. São ótimos jogadores, 2 meninos. O Vinícius Lopes, quando surgiu no time do Goiás, era tido como um jogador que o Goiás poderia ganhar muito dinheiro em cima dele. Baseado nesses jogadores de lado, que o Goiás encheu os cofres ali, você pegar lá do Wellington, pegar o Bruno Henrique, pegar o Michael, pegar o Carlos Eduardo, pegar o Eric, todos os jogadores que o Goiás ganhou muito dinheiro. Então a expectativa era de faturar muito em cima também do Vinícius Lopes, principalmente. E ele é bom jogador, o Breno é bom jogador. Eu acredito até que eles terão condições de jogar em time de Série A. O empresário certamente está negociando alguma situação com time de Série A. Eu acredito muito na possibilidade de saírem aqui para o Atlético. O Atlético é um time grande, é um time que dá condição para jogar, mas acho que o empresário dele está de olho em coisas talvez maiores em se tratando de importância de clube. O Goiás perde no aspecto, se não ganhou tecnicamente com os dois em campo, como o torcedor esperava, perde muito dinheiro. Porque são 2 jovens que o Goiás gastou muito dinheiro com eles na formação de ambos. Você não calcula o quanto que um clube investe para botar um jogador no ponto, colocou o Breno e o Vinícius. Isso aí é que eu acho que a lei é terrível contra os clubes. Chega 6 meses o cara, se não tem a personalidade ou não tem aquele carinho ou respeito pelo clube que o formou, como está fazendo o David Duarte, como fez o Léo Senna, que saiu daqui, mas falou, eu não saio se o Goiás não ganhar alguma coisa. Então o Goiás acabou faturando ainda 4 ou 6 milhões em cima de um jogador que estava saindo de graça. A personalidade do jogador vale nessa hora. Faltou um pouco a esses 2 jovens que foram numa linha interesseira de empresário de futebol, que são eles que mandam e são eles que mais dinheiro ganham hoje dentro do futebol. O clube forma e perde de graça para empresário ganhar dinheiro em cima de jogador que às vezes não pensa muito. Veremos agora, qual o futuro do Breno e também qual o futuro do Vinícius Lopes.